Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, separei 5 coisas aqui que algumas pessoas acabam fazendo, né, na hora de cuidar das suas orquídeas, que atrapalha demais o desenvolvimento. Então acompanhe o vídeo, assiste ele até o final, porque se por acaso a sua planta não está desenvolvendo, não vai para frente de jeito nenhum, e você está fazendo uma dessas 5 coisas que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, né, pode ser por isso que a sua planta não desenvolve. Muda isso, começa a cultivar da forma certa, que a partir de agora elas vão se desenvolver perfeitamente, tá bom? Então bora lá, sem muita enrolação, vamos descobrir quais que são esses 5 erros mais comuns aí no cultivo das orquídeas e que a gente, né, tem que consertar aí para ver um certo desenvolvimento, ver floração das orquídeas, tá bom? Então antes de iniciar o vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro erro que geralmente mata, né, a maioria aí das orquídeas de quem tá começando a cultivar é o seguinte: comprei uma orquídea, mas ela tá muito bonitinha, né, tá se desenvolvendo bem, eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer, porque eu não sei mexer na planta, se eu mexer ela vai acabar morrendo. Gente, se vocês deixarem as suas orquídeas no mesmo substrato que elas vêm quando vocês compram elas em floriculturas, né, em supermercados, em orquidários, ela pode acabar morrendo, porque esse substrato que vem, ele é um substrato que mantém mais umidade, ele é um substrato mais velho, vocês podem observar, né? Tem uma quantidade bem grande de esfagno, quando não é esfagno, é chip de coco. E se você deixa a sua planta nesse substrato, do mesmo jeito que ela veio, porque ela veio bonita e você tá com medo de replantar, tá com medo de mexer, ela acaba morrendo, ela vai morrer, entendeu? Então toma cuidado com isso, comprou, replanta. Replantar orquídea não é complicado, é só vocês darem uma olhada aqui no canal, que tem vários vídeos onde eu mostro como replantar da forma certa, mas fica a dica aí para vocês. Quanto antes vocês tirarem essas plantas dos substratos que elas vêm, melhor vai ser o desenvolvimento. Você não vai correr risco de perder a planta. Agora, se você for deixando, não mexe, não tira, tá com medo de mexer na planta, no final ela vai acabar apodrecendo as raízes, ela vai começar a apodrecer os bulbos, né? Os fungos vão começar a atacar a planta e pode acabar matando ela, tá? Então toma cuidado, replante não é uma coisa complicada, é super simples, super fácil, né? E é isso que vai garantir a saúde da sua orquídea e fazer ela continuar se desenvolvendo, tá bom? Porque geralmente quando elas vêm todas bonitas, né? Vem a coisa mais linda do mundo, florida e tudo mais, e aí o pessoal fica com medo de mexer, não quero replantar, tô com medo porque se eu mexer ela vai morrer. Não, pessoal, ela vai morrer se você deixar ela do mesmo jeito que elas vieram, tá? Então, ó, sempre que comprar, vocês vão lá, eu geralmente replanto até florida, tá? Não gosto de deixar nesse substrato que vem, porque senão a maioria delas acabam morrendo mesmo. Vocês podem ver, ó, as raízes vão apodrecendo tudo e no final a sua orquídea morre, entendeu? Então replanta o mais rápido possível para que você consiga ter um desenvolvimento, raízes novas saindo, para que a planta tenha saúde, né, para crescer e continuar florescendo sempre do mesmo jeito dessas aqui. Chegaram para mim floridas, eu corri, replantei, nem coloquei muito substrato, elas já estão enraizando, essa aqui já está se recuperando. E olha só, o tanto de hastezinha floral, tá vendo? Essa aqui, ó, tá com 2 hastes florais, essa aqui mais uma. Então assim a gente consegue ter um desenvolvimento, né, e manter a planta saudável. Caso eu não tivesse replantado, elas já teriam morrido. E isso é com qualquer orquídea, tá? Não é só com Cattleya, não é só com Phalaenopsis. Qualquer orquídea que você comprou, replanta o mais rápido possível para você garantir o desenvolvimento e a saúde dessa planta, tá bom? E agora a gente vai para o segundo passo, que é super comum também, que é o seguinte: a pessoa comprou, vai lá e replanta a orquídea, né? Mas, eu plantei desse jeito, não gostei. Já tem uma semana que ela tá plantada aqui, não gostei do jeito que tá, vou tirar ela daqui e vou amarrar num tronco. Aí passa uma semana, a pessoa fala assim: parece que não tá indo bem, parece que a planta não tá gostando, vou tirar ela de lá e plantar num cachepô. E por aí vai, a cada semana vai mudando a planta de lugar, vai replantando mais, vai mexendo mais na sua orquídea. Quanto mais você faz isso, pessoal, mais debilitada a planta vai ficar. Então, para você ter um bom desenvolvimento, né, depois do replante aí, igual eu falei para vocês, que é um dos passos mais importantes, por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar, é você escolher um jeito certo de plantar,
tá bom? Pensa bem aí onde você vai plantar, como que você quer que a planta fique, né? Que depois que você plantar, não mexe mais, tá? Tem que deixar quieto, não pode mexer, de preferência nem ficar tirando ela demais do lugar, né? Porque quando ela fica quietinha, ela consegue se desenvolver bem mais, bem melhor e mais rápido. Então, é simplesmente isso. Escolhe um lugar legal, deixa a plantinha ali depois que você replantou, que assim você vai ver um desenvolvimento. Ficar mexendo demais não dá certo, tá? Se você planta ela num lugar, ela pode começar a se desenvolver dentro de uma semana, como tem algumas plantas que vão demorar até um mês ou um pouco mais para começar a desenvolver, entendeu? Então lembra, depois que você replanta, ela vai se aclimatar primeiro nesse lugar que você colocou, né? Ela vai se acostumar ali naquele ambiente que você colocou ela para depois mostrar um desenvolvimento. Algumas se aclimatam mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, por isso a gente tem que ter paciência, tá? Não são todas que você vai plantar hoje, semana que vem já vai estar enraizando, né? Algumas sim, mas outras não. Então se você plantou, deixou a orquídea firme, colocou no substrato que não mantém muita umidade, deixa ela lá e aguarda que você vai ter sim um bom desenvolvimento, né? Quando ela começar a se recuperar e quando ela começar, na verdade, a se aclimatar no ambiente, no espaço aí, ela começa a mostrar um enraizamento e um bom desenvolvimento, tá? Então fica a dica, plantou, deixa quieta no lugar que tá, não fica tirando, porque se você mexe demais, ela não vai desenvolver, não vai pra frente, tá bom? Terceiro passo é o seguinte, eu vou molhar só um pouquinho, né, para a planta não acabar apodrecendo, para ela não acabar morrendo. Então, a pessoa vai lá, pega um pouquinho de água, joga só aqui em cima, ó, e tá pronto. Fica com medo de molhar a orquídea, né, porque muita gente fala que a orquídea não gosta de água. Gente, primeiro ponto, elas gostam sim de umidade, elas precisam de água para se desenvolver. Porém, né, quando você deixa ali um substrato desse jeito, velho, cheio de umidade, a umidade vai se manter aqui por mais tempo. As raízes vão viver encharcadas e vão acabar apodrecendo. Quando você faz o replante, que é o passo mais importante, as raízes ficam em um substrato melhor, ficam mais livres, né, de preferência aí para ter um bom desenvolvimento, e assim você pode molhar sem medo algum, tá bom? Elas gostam de água, elas gostam que molhe assim, elas só não gostam que você fica exagerando na umidade, deixando úmida demais a vida toda, né? Ela precisa simplesmente de um intervalo, né, entre uma rega e outra para poder, né, acabar ali toda aquela umidade excessiva e não acabar apodrecendo as raízes. Então, molhar a orquídea não é só jogar uma aguinha assim por cima, é simplesmente você vir, ó, e molhar bastante. Tem que jogar bastante água, tá? Até sair no fundo do vaso, porque assim todo o substrato vai ser molhado, né? E a planta vai conseguir absorver a umidade ali que ela precisa. Quando você planta no substrato certo, tá perfeito que rapidinho aquilo ali vai secar, né? E quando secar o substrato, as raízes vão ter uma ventilação legal, impedindo aí o apodrecimento, tá? Então fica a dica aí, molhar a orquídea não é só borrifar uma aguinha por cima, é molhar pra valer, porque assim você vai ter um bom desenvolvimento. Mas é claro que você não pode fazer isso todo dia, então tem que observar. Quando secar o substrato, você molha de novo. Se ainda tá úmido, não molha não, tá? Agora eu só vou molhar ela aqui lá para amanhã ou depois, né? Porque ela tá bem com um pouquinho de substrato, vocês podem ver, tá mais com as raízes soltas aí no meio, né? Então seca mais rápido, né? E aí fica a dica para vocês. Molhar não é só jogar uma aguinha por cima, é molhar bastante até sair a água no fundo do vaso para que todo o substrato tenha umidade e ela consiga absorver essa umidade, né? Por isso a importância de um substrato que seca rápido para você não ter problema na hora de molhar a sua orquídea aí, tá bom? O quarto passo, que é o que mais mata a orquídea das pessoas que estão começando, é o seguinte: é a pessoa querer replantar, porém, ao invés de colocar no substrato certo para que a planta consiga desenvolver, ela vai, pega uma Phalaenopsis, uma Cattleya, essas orquídeas epífitas e quer plantar como, né, a gente planta aí uma violeta, uma samambaia, colocar terra com areia misturada e querer ter um bom desenvolvimento. Gente, essas orquídeas epífitas, essas Phalaenopsis, essas Cattleyas, elas são plantas que se adaptaram simplesmente para ter raízes expostas. Elas não gostam de terra, elas não
não gostam de ambiente terrestre. Para plantar nisso aqui, ó, terra com esterco, com areia, você planta orquídeas terrestres. Se a planta não for terrestre, não coloca. Sabe por quê? Lá no ambiente natural das orquídeas, onde tem mais umidade e nutriente disponível, não é no chão das florestas? Não seria muito mais fácil todas essas plantas terem crescido no chão, na terra, se adaptado ali, porque tem nutriente, né, e umidade disponível sempre para que elas desenvolvam melhor. Mas não, ao longo de milhões de anos, ao invés delas se desenvolverem no chão, que é onde tem mais nutriente, elas decidiram, né, se desenvolver nos troncos das árvores, bem distante do chão, bem distante da terra, tá? Então não tem sentido algum você pegar uma planta dessa, né, que com o tempo aí foi se adaptando nesse ambiente epífito, sem terra nas raízes, e pegar uma orquídea dessa e enfiar ela na terra como se ela fosse uma samambaia ou outro tipo de planta. Então evita isso, gente. Não planta de qualquer jeito uma orquídea. Não coloca na terra, não coloca na areia. Algumas pessoas até conseguem um certo desenvolvimento no início na terra e tudo mais dessas orquídeas epífitas, só que com o tempo qualquer excesso de umidade, qualquer coisinha a mais que acontecer fora, né, aí do ambiente, tipo assim, começar a chover, qualquer coisa que acontecer e a planta pegar ali, ela vai morrer, ela vai apodrecer, sem falar que quando ela está nesse substrato que a gente coloca, tá tudo controlado, ela consegue desenvolver, né, tá tudo perfeito. Quando você pega uma orquídea dessa, coloca ela na terra, isso aqui tá cheio de fungo, micro-organismos que vai atacar essa planta, porque ela não está acostumada para esse ambiente. Ela não se desenvolveu, ela não se adaptou para ficar na terra, entendeu? Então toma cuidado, evita fazer isso, tá? Porque elas não gostam. Se elas gostassem de terra, se elas gostassem de areia, do chão, elas não teriam, né, desenvolvido aí em cima dos troncos das árvores, que é muito mais complicado para elas conseguir sobreviver ali do que no chão, não é verdade? Então fica a dica aí para vocês. E quem às vezes fica, mas a gente pode colocar terra e não sei o que, faz um teste. Pega uma orquídea, qualquer uma que seja, deixa ela caída no chão, em contato com a terra, tá? Joga um pouquinho de água ali para ter uma certa umidade, né? Deixa ela caída no chão, depois você pega ela de volta e você vai ver o que acontece. Os fungos atacam, porque a planta não tem tanta defesa, né, para esses micro-organismos que se desenvolvem aí no chão, simplesmente porque ela é uma planta epífita e não precisou se acostumar, não precisou desenvolver muita defesa contra esse tipo de fungo, esses tipos de doença. Porque no ambiente natural, a planta simplesmente fica muito distante do chão, muito distante da terra, né? Então evita, tá? Você que está começando aí, não vai nessa não, evita plantar essas orquídeas na terra, porque não funciona. Uma hora ou outra a planta não vai para frente, ela vai acabar morrendo, tá bom? Então eu gosto sempre de respeitar, né, o que a planta tem no ambiente natural. E em qualquer lugar do mundo, essas plantas no ambiente natural vão estar se desenvolvendo, né, sobre as árvores aí, porque elas têm as raízes totalmente modificadas, totalmente diferente do que uma planta que a gente coloca na terra, tá? Então as raízes de orquídeas epífitas são acostumadas, né, são desenvolvidas para ficar na ventilação, para captar umidade e nutrientes do ambiente. Então são plantas muito mais evoluídas do que, né, essas plantas que ficam simplesmente na terra, tá bom? Então evita fazer isso aí, porque não é muito legal. Porém, muita gente, né, já sabe aí dessas dicas de fazer replante de orquídea, que a gente tem que cuidar desse jeitinho, evitar colocar terra, né? Mas muita gente erra no ponto da adubação. Muita gente às vezes faz tudo certo, mas na hora de adubar essas plantinhas aqui, a pessoa começa a fazer uma mistura de adubo, coloca um monte de coisa diferente, porque quer ver desenvolvimento mais rápido, quer ver a planta crescendo melhor, quer ver ela florescendo, né, melhor do que as outras, e isso pode te trazer problemas, tá, pessoal? Se você exagera em adubo de crescimento, se você exagera em adubo enraizador, isso impede a floração das orquídeas, porque dá excesso de nitrogênio na planta, né, e vai fazer ela só crescer, evitando assim, né, a floração. Porém, se você usa um monte de adubo diferente e coloca um de floração no meio, mas tá sempre jogando adubo ali, sempre jogando uma coisa diferente, é tanta informação para a planta que ela pode acabar se estressando e não desenvolvendo bem, sem falar que excesso de adubação queima as folhas e pode matar a sua orquídea, tá? Então, menos é mais, evita exagero de adubo,
tá? Se você não gosta de jogar muito adubo nas plantas, pega um de manutenção, aquele 20-20-20, joga de 15 em 15 dias nas orquídeas, tá perfeito, já vai ter um nutriente, a planta vai desenvolver e não vai ter risco nenhum, né, de dar excesso de adubação e muito menos de impedir a floração, entendeu? Quer usar outros adubinhos? O de crescimento, o de floração, o adubinho orgânico só. Não fica exagerando, tá? Não fica colocando mistura, um monte de coisa diferente, escolhe um tipo de adubo, usa nas suas plantinhas e não exagera, porque se você exagera demais, além de poder atrapalhar na floração, pode queimar as folhas, né? E danificar aí o desenvolvimento e até as pontinhas novas de raízes das suas orquídeas. Se é adubo demais, se é coisa demais que você joga, pode acabar queimando as raízes e impedindo, né, que ela emita novas brotações de raízes aí, novos pontos verdinhos de raiz, né, e atrapalha demais tudo, né, no desenvolvimento da planta. Então, não exagera no adubo, segue essas dicas, não planta orquídea na terra, tá bom? Quando for molhar, molha para valer, mas tenha certeza que o substrato tá seco, né? Compra uma orquídea, replanta e quando você replantar, não fica mexendo demais, não fica trocando, não fica tirando do lugar, porque isso não funciona, né? E fazendo isso você não consegue desenvolvimento, tá bom? Seguindo todas essas dicas, as suas plantas vão desenvolver bem, né? Vão estar enraizando aí perfeitamente, vão estar emitindo muitas hastes florais e finalmente, né? Você que às vezes nunca conseguiu que a sua planta, que a sua orquídea começasse a se desenvolver, né? Melhor aí, começasse a emitir flores, a partir de agora você vai conseguir só seguindo essas dicas, sem falar, né, no enraizamento incrível que você vai ter aí no seu cultivo, tá bom? Mas ó, uma dica que eu esqueci de falar, mas substrato sempre, qualquer substrato que seca rápido, não importa qual seja, secou rápido, tá perfeito, você vai conseguir um desenvolvimento, um enraizamento e pode molhar daquele jeito que eu mostrei, né? Desde que o substrato já esteja seco para você molhar novamente, que é só sucesso, é só desenvolvimento e enraizamento, tá bom? Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e também de ativar, né, o sininho aí de notificação para sempre que eu mandar dicas novas vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? É só pesquisar JV Orquídeas que vai me aparecer lá, né? E vamos terminar com os nossos anosmum floridinhos, olha que coisa mais linda, gente, o álbum abriu, né, e esse outro tipo aqui também, aqui tá abrindo, ó, então já tá muito lindo e pensa no cheiro bom que tá aqui, mas é isso, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.